Então, nós observamos que é muito interessante que o estudante que está dando os primeiros passos se familiarize com esses recursos terapêuticos para que ele tenha a possibilidade de melhorar a sua prática clínica, ou saber em quais situações ele vai poder utilizar e vai dever escolher determinado recurso que naquele momento, para aquela situação, vai performar melhor do que um outro recurso terapêutico. Então é pensando nisso, nesse tipo de clareza que você precisa ter para a sua prática clínica como auriculoterapeuta, que eu resolvi gravar esse vídeo para trazer esse tipo de informação para você. Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam muitíssimo bem-vindos. Eu sou Marcos Martini e você está no quadro Caminhando na Auriculoterapia, o quadro do nosso audacioso projeto da Academia Auricular que auxilia você a dar os primeiros passos na auriculoterapia para se tornar um terapeuta de muito sucesso. Então fique com a gente porque hoje nós temos mais um conteúdo muito relevante para você, para te auxiliar e esclarecer bastante a sua jornada ao longo desse processo de aprendizado desse nosso grandioso universo auricular. O tema de hoje nós vamos falar sobre os recursos auriculares. O que vem a ser isso? São todas as formas que nós podemos utilizar para estimular os pontos auriculares. Então tem aqueles recursos mais conhecidos, aqueles nem tão conhecidos assim, mas que têm a sua importância dentro da prática clínica do auriculoterapeuta. Então fica com a gente até o final desse vídeo para que você possa compreender melhor quais são esses recursos e o que eles têm a oferecer para você dentro da auriculoterapia. O principal objetivo de eu trazer esse vídeo para vocês, esse tipo de informação, é justamente a clareza que você pode ter a partir do momento que você entende o que realmente são esses recursos auriculares. Falando dessa forma, parece uma coisa muito distante da nossa realidade, mas os recursos auriculares nada mais são do que as formas que nós podemos estimular os pontos auriculares para conseguir um determinado resultado terapêutico. E quais são os mais comuns que nós temos e utilizamos no dia a dia? As famosas sementes, as famosas agulhas, os diversos tipos de agulha, os diversos tipos de semente, as formas de esfera que nós podemos utilizar para gerar estímulo também nos pontos, o próprio aparelho de eletroterapia, a moxa, as massagens, todos são recursos terapêuticos que nós podemos utilizar dentro da auriculoterapia como ferramentas para estimular as áreas ou os pontos auriculares. Então nós sabemos que para conseguir uma determinada resposta terapêutica no paciente, nós precisamos estimular as áreas do pavilhão auricular, sejam áreas ou sejam pontos auriculares. Para isso, nós precisamos de alguma coisa para estimular de forma mecânica essas regiões. E aí que entram os recursos auriculares, que são justamente essas ferramentas que nós vamos utilizar para gerar o estímulo nos pontos e conseguir um determinado resultado terapêutico. Perfeito? Então, nós observamos que é muito interessante que o estudante que está dando os primeiros passos se familiarize com esses recursos terapêuticos para que ele tenha a possibilidade de melhorar a sua prática clínica, ou saber em quais situações ele vai poder utilizar e vai dever escolher determinado recurso que naquele momento, para aquela situação, vai performar melhor do que um outro recurso terapêutico. Então é pensando nisso, nesse tipo de clareza que você precisa ter para a sua prática clínica como auriculoterapeuta, que eu resolvi gravar esse vídeo para trazer esse tipo de informação para você. Porque nós observamos que dentre tantos recursos, é normal que o estudante se sinta um pouco perdido ou no mínimo indeciso em saber qual escolher para determinada situação que ele vai encontrar no dia a dia. E também nós vamos esclarecer um pouco mais quais são as funções desses recursos, e justamente você entendendo melhor as funções e as propriedades, você consegue fazer uma melhor escolha dependendo da situação que vai se apresentar
em relação à queixa que o paciente vem trazer para você, auxiliar ele a resolver na sua prática clínica, no seu consultório ou no seu atendimento domiciliar. Então é para isso que nós trouxemos esse vídeo para vocês. Então uma outra questão importante, né, é justamente assim, quais são, né, os recursos terapêuticos, para que é que eles são utilizados, né, ou seja, para que é que eles servem e em quais situações nós vamos poder utilizar, né? Então quais são as diferenças entre eles basicamente. Então por que esse tema é tão importante? Para, como eu falei, primeiramente te trazer a clareza sobre esse, né, que é o recurso terapêutico, que é um dos principais temas, né, um dos temas mais relevantes que nós temos dentro do nosso ensino e da nossa prática da auriculoterapia. Porque se você não tiver esse tipo de clareza em relação aos recursos auriculares, muitas vezes você perde uma grande oportunidade de conseguir um excelente resultado terapêutico e acaba sendo refém de um resultado terapêutico mais ou menos, né? Quando o único erro que você cometeu foi não ter escolhido, por exemplo, a semente adequada ou, em vez de utilizar a semente, estava utilizando a agulha. Então, quando você tem o conhecimento e a clareza do que aquele recurso pode trazer para a sua vida, para a vida do seu atendimento, né? Aí a coisa se torna muito mais clara. Então, esse tipo de clareza que nós queremos que você tenha na sua prática clínica como auriculoterapeuta, para conseguir melhorar cada vez mais a entrega, né, do resultado daquilo que você vem fazer no seu dia a dia para os seus pacientes. E quando você consegue, primeiramente, ter essa clareza, você vai ter muito mais segurança naquilo que você está fazendo. Tendo mais segurança, você consegue entregar um resultado melhor. Entregando um resultado melhor, você consegue trazer cada vez mais informações de pessoas que vão te indicar para outras pessoas em decorrência do bom trabalho que você exerceu, conseguindo um bom resultado e a partir daí se tornando um terapeuta bastante diferenciado pelos resultados que você tem. Mas isso vai partir do quê? Do seu interesse em se aprofundar, em mergulhar cada vez mais nesse universo auricular para conseguir ter essa clareza, gerar essa segurança e conseguir essa entrega de excelência nos seus atendimentos. Então, pensando nisso, né, que nós aqui da Academia Auricular, desse lado, pensamos nesse tipo de conteúdo e nessas estratégias que nós temos para entregar para você aquilo que há de melhor para você seguir de forma fluida na sua vida de auriculoterapeuta. Maravilha? Então, qual é basicamente o histórico, né, que nos leva a termos esses entendimentos e essas variações, né, essa variabilidade de recursos terapêuticos que nós temos nos dias de hoje? Para quem acompanha, né, ou já acompanhou nossos vídeos falando sobre o histórico da auriculoterapia, você deve saber que lá nos remotos, né, nos primeiros modelos daquilo que viria a se tornar a auriculoterapia posteriormente, nós tínhamos como recursos auriculares, como estímulos, né, primeiramente aqueles recursos bastante agressivos, que era a cauterização, né, ou seja, a queima, né, de determinadas áreas do pavilhão auricular, e essa queima era feita ou por ferro em brasa ou por soda cáustica. Ou tínhamos também o recurso das secções, literalmente cortar determinados vasos ou pedaços da orelha para se conseguir também um determinado resultado terapêutico, o que para a época já era uma coisa bastante agressiva. Imagina a gente fazer isso nos dias de hoje, né? Então é mais agressivo ainda em relação à evolução que a sociedade veio tendo ao longo desses séculos, né? Aí, na França, com a descoberta da auriculoterapia, nos moldes como nós conhecemos hoje, pelo professor Dr. Paul Nogier, ele aperfeiçoou os recursos auriculares, as formas de se estimular os pontos do pavilhão auricular. Ele passou a fazer isso com as agulhas, e na época eram as agulhas de acupuntura, que não tem nada a ver com as agulhas que nós temos hoje em dia, né? Naquele período, as agulhas, elas eram, na sua grande maioria, eram reutilizadas, né? E para que elas pudessem ser reutilizadas, elas precisavam ficar numa substância, né, que gerava uma desinfecção
após cada uso. Então as agulhas elas já eram um material era muito mais mas menos elaborado do que o que nós temos hoje, né? Então eram agulhas, né, que pareciam literalmente umas agulhas de costura, né? Então bem mais grossas do que as agulhas que nós temos hoje em dia. Porém, após isso, após ele ver que ele conseguia bons resultados sem precisar queimar, cauterizar ou seccionar o pavilhão auricular, ele entendeu que o estímulo não precisava ser tão agressivo. Então, o primeiro recurso que ele passa a utilizar são as agulhas. Em evolução, as agulhas, né, ele passa a utilizar os recursos das massagens terapêuticas. Utilizando a mão, né, os dedos, ele conseguia estimular determinadas áreas ou pontos, o que possibilitou ele a desenvolver aquilo que nós chamamos de as massagens complexas de Nogier, que são massagens que estimulam determinados segmentos em uma determinada sequência lógica para se conseguir um determinado resultado terapêutico. Então ele observa que nem precisava, né, em muitas situações, perfurar o pavilhão auricular para se conseguir um resultado terapêutico. E a partir daí as coisas vão evoluindo, né? E aí, tanto é que na auriculoterapia francesa, né, o carro-chefe até os dias de hoje é a utilização de agulhas. Logicamente que as agulhas foram evoluindo, né, se tornando menos agressivas do que o que elas eram para aquele período. Depois, né, quando a auriculoterapia vai para a China, aí nós temos o advento tanto da sequência da utilização das agulhas, mas aí surge uma novidade muito interessante, que é a utilização das sementes para gerar estímulo nos pontos auriculares, especialmente com os departamentos, né, da professora Huang Lin-Chun, que se tornou a maior expoente de auriculoterapia chinesa. Então, eles desenvolvem e facilitam a utilização da auriculoterapia com estímulo de semente. Então, por quê? Porque se tinha a possibilidade de ter uma esfera que casava direitinho, né, com a cabeça do apalpador, e aí ali você já formava uma cova onde aquela semente seria depositada, coberta com uma fita adesiva para que ela ficasse fixa e o paciente pudesse gerar estímulo ao longo da semana. Então aí nós já temos 3 recursos auriculares populares, né? Nós estamos contando aqueles que eram bastante agressivos, né, já para a época. Então nós temos as agulhas, né, as massagens, e temos também agora as sementes para serem utilizadas com isso. O grande carro-chefe das sementes se tornou a semente de mostarda, né, do período. Depois nós temos outras sementes que podem ser utilizadas, como a semente de couza, que é a mais comum também, mas com isso, né, nós já temos outros recursos auriculares. Depois disso, né, as coisas foram evoluindo ainda mais, e aí vieram os cristais, né? Então nós temos a possibilidade de utilização dos cristais como esferas para também fazer o papel da semente. E esse cristal ele pode ser um cristal comum ou pode ser um cristal frequenciado, que já vem com uma frequência harmônica, uma frequência, na sua grande maioria, radiônica, que nós podemos utilizar para estimular intencionalmente uma determinada função do corpo, seja ela física ou seja ela emocional. Então, os recursos foram evoluindo, cada vez se utilizando mais, né? Observem isso. Então, existe uma pequena parcela também de terapeutas, especialmente dentro da auriculoterapia, que utilizam, por exemplo, pedaços de plantas ou sementes ou, né, determinadas partes da planta para que se conseguir um determinado resultado terapêutico. É a fitoauriculoterapia. Então, em vez de colocar uma semente de mostarda ou uma semente de couza, por exemplo, coloca-se um outro tipo de planta, né, em pedaços menores para se conseguir um efeito terapêutico também, de acordo com a propriedade que aquela planta exerce. Para dar um exemplo sutil aqui, né? Digamos que uma pessoa passe, né, por um período de ansiedade, tenha dificuldade de insônia, tenha dificuldade de dormir, né, e tenha muita insônia,
por exemplo, né, você pode pegar um pedacinho de uma folha de melissa, por exemplo, que é um calmante natural, e colocar, fazer uma trouxinha, né, e colocar, por exemplo, no ponto do coração. Cobrir com um adesivo, né, e deixar por um determinado período. Então, o entendimento disso é que os pontos auriculares são também regiões que conseguem absorver os recursos externos, tal como o efeito, né, a propriedade de determinadas plantas. Existem pessoas que utilizam isso também com o floral, né? Pingam gotinha de floral num pedacinho de algodão, coloca no ponto específico, aí cobre e deixa lá fazendo o efeito. É como se aquele ponto funcionasse como uma esponja que vai levar aquela informação, né? Porque tudo é efeito vibracional, então aquela informação vai ser absorvida pelo corpo de acordo com a afinidade que aquele ponto tem para exercer um determinado efeito terapêutico. Então, nesse contexto, observe que nós temos vários recursos para serem utilizados dentro da auriculoterapia. Maravilha? Então, nós temos os mais comuns, mais conhecidos, até os mais exóticos, os menos conhecidos e aplicados. Mas temos essas possibilidades. Então, cabe a você, como auriculoterapeuta, começar a ver aquele que você mais se adapta na sua prática clínica e que você consegue os melhores resultados. Estamos num mundo, né, no universo de buscarmos, né, novidade e também experimentações para conseguir levarmos resultados cada vez mais convincentes para o nosso público. Então nós podemos sim experimentar coisas diferenciadas para conseguir resultados diferentes também. Perfeito? Então, esses são alguns dos recursos auriculares que nós podemos, né, e que nós temos no nosso dia a dia, que nós podemos utilizar e temos disponíveis, né, no nosso dia a dia. Então, só de agulha, eu trouxe pelo menos, né, trouxe 3 tipos de agulha para mostrar para vocês aqui. Então, nós temos as famosas agulhas de acupuntura, né? E nós temos as agulhas que também podem ser utilizadas para acupuntura, mas que são mais utilizadas para auriculoterapia, especificamente. O que diferencia elas, né, é justamente o tamanho. Então, enquanto uma agulha de acupuntura, se a imagem não ficar boa, se distorcer, depois eu coloco no card aqui para vocês, tá? Uma fotinha. Então, nós temos a diferença de uma agulha de acupuntura e uma agulha que é bastante utilizada na auriculoterapia. Então, a diferença é o tamanho, né? O cabo é o mesmo. O tamanho dessa aqui, ó, o diâmetro dela é 0,25 por 30, 3 centímetros de corpo da agulha, e a dimensão dela de espessura é 0,25. E nós temos a 0,25 por 15, que é a mais utilizada na auriculoterapia. Por quê? Porque essa espessura de 0,25 milímetros nos possibilita a firmeza dessa agulha para colocarmos nos pontos auriculares ou fazermos a transfixação ou a segmentação, né, de uma determinada estrutura da orelha. Se for utilizar a 0,20, por exemplo, que é uma agulha um pouco mais fina, você vai perder um pouco da resistência da agulha. E isso eu acho que é um pouco perigoso, né? Porque ela pode dobrar, né, com mais facilidade, dependendo da força e da resistência que tenha a orelha da pessoa, especialmente na cartilagem. Então, para uma forma de aplicação bastante segura, eu recomendo que você utilize essa medida, 0,25 por 15. Professor, pode utilizar a de acupuntura 0,30? 0,25 por 30, que é a maior? Poder utilizar? Pode, mas você também perde mobilidade, porque quanto maior, né, menos controle você vai ter sobre aquela agulha. Mas pode sim utilizar, tá bom? Sem problema. Nós temos também as famosas sementes, né? Nós temos aí a semente de mostarda, que vai ser aquela branquinha, e a semente de couza, que vai ser aquela marronzada, né, quase preta. Chamada também de mostarda preta, né, em algumas situações. Quais as principais diferenças entre elas? Professor, eu sempre vejo falar semente, é tudo igual? Bom, nós já falamos que dentro da auriculoterapia, você pode utilizar
outras plantas ou pedaços de plantas que têm uma determinada propriedade terapêutica para te trazer um resultado terapêutico diferenciado, de acordo com a queixa principal do paciente. Como forma de estímulo, por conta da facilidade, né, por ser uma esfera, a semente de mostarda foi a mais, digamos, o carro-chefe, né, a melhor a ser utilizada. Com isso, nós vamos ter duas grandes diferenças entre essas sementes, se for a semente de mostarda e a semente de couza. Porque se nós levarmos em consideração a propriedade dos sabores, da classificação dos sabores da medicina tradicional chinesa, cada uma delas vai ter uma propriedade diferente. Então eu já falei para vocês que os pontos podem funcionar como áreas para absorver essas propriedades das diferentes plantas que existem. Com as sementes é a mesma coisa. Então, conforme você vai tendo entendimento de que existem sutilezas que você pode utilizar ao seu favor para melhorar o seu tratamento e gerar melhores resultados, isso passa a fazer muito sentido e você vai se tornando um terapeuta bastante criterioso e seletivo em relação aos materiais que você utiliza e quando você utiliza aqueles materiais. Então, para eu elucidar isso para vocês, a semente de mostarda, essa branquinha tradicional, ela é classificada na medicina tradicional chinesa com um sabor picante, porque ela tem uma picância. Quando você prova ela, mastiga, você vê que a língua gera uma ardência na língua. Então, com isso, nós podemos entender que se nós formos levar em consideração a característica do sabor picante, ele gera uma ação no organismo. Qual é a ação que o sabor picante gera para o organismo? É justamente desfazer os acúmulos e levar, né, as substâncias, né, ou as energias para a superfície. Então, é como se você drenasse, né, aquilo que está querendo gerar acumulações. Ela é muito utilizada especialmente para quadros iniciais de resfriado. Esses quadros eles são caracterizados por fatores patogênicos externos, como vento, frio, tentarem adentrar o nosso corpo para causar um estrago no nosso corpo. Ou seja, eles querem vencer as nossas resistências orgânicas e para isso nós precisamos de substâncias picantes para expelir essa substância, né, esses fatores patogênicos da superfície. Então gera-se uma fluidez muito maior, ou seja, põe-se uma energia para circular, gerando uma dispersão. Então é para isso que é basicamente utilizado o sabor picante. É por isso que para os inícios de resfriado é sempre bom aquele chazinho com gengibre e também o famoso agrião, né? Daí vem o xaropinho, né? Melagrião, que tem a propriedade picante também e é capaz de desfazer esses possíveis acúmulos, essas resistências que vão gerando uma estagnação de energia. Então, nesse contexto, o sabor picante vai ser muito interessante para isso. E na nossa prática clínica, quando é que eu poderia utilizar ele? Imagina que uma pessoa, um paciente seu, chega com, por exemplo, um torcicolo, com uma lesão no tornozelo que gera dificuldade de movimento, gera dor. Tudo isso nós entendemos que são acúmulos, né, energias estagnadas, que geram uma dificuldade de movimento em uma determinada região. Então, para que nós possamos desfazer esses acúmulos e retificar o fluxo sanguíneo e energético daquela região, seria mais adequado nós utilizarmos uma semente de mostarda, essa branquinha, que vai colocar mais fluxo sanguíneo e energético naquela região. Então, como propriedade picante, né, para desfazer esses acúmulos, seria mais interessante a utilização de um sabor picante, que ele tem a propriedade de fazer isso. E a marronzinha, quando é que nós podemos utilizar? A marrom, ela é classificada como uma substância adocicada. Você pode colocá-la na boca, mastigar, e você vai ver, é a chamada de couza, né? Então,
você coloca ela na boca, mastiga, você vai ver que tem um sabor neutro ou levemente adocicado. Sendo que o sabor doce, na medicina tradicional chinesa, ele tem a propriedade de gerar nutrição. Então, especialmente para aquelas situações em que há uma dificuldade de uma estrutura ou de um órgão cumprir as suas funções orgânicas, significa que ele está trabalhando abaixo da sua capacidade e com isso gera uma série de desarmonias no corpo, que são conhecidas como letargia, insônia, indisposição, diabetes, hipotensão, né, hipotireoidismo, ou seja, todas as estruturas que deveriam estar trabalhando adequadamente, elas estão trabalhando aquém. É como se elas estivessem deficientes. E como o sabor doce tem a propriedade de nutrir as estruturas, nada melhor do que você utilizar para essas situações as sementes marronzinha, né, quase escura, preta, para que você consiga, nessa situação, nutrir aquelas estruturas. Então, para isso, né, pensando nisso, é que nós deveríamos utilizar essa semente escura para gerar a nutrição. Então, perceba que são pequenos detalhes, mas que vão fazer uma grande diferença no seu resultado final para o seu paciente. Se você pensar dessa forma como nós pensamos aqui na Academia Auricular, como nós ensinamos para os nossos alunos aqui, você vai ver que as coisas vão se tornando muito claras. Então você tem a clareza e a partir daí você tem a segurança de saber como utilizar determinadas estruturas, determinadas substâncias, determinados recursos, dependendo da situação clínica que o paciente traga para você na auriculoterapia. E aí sim a auriculoterapia passa a fazer muito mais sentido e ser utilizada com muito mais clareza e mais segurança, e os resultados vêm de forma muito mais fácil para o seu atendimento. Então é assim que nós pensamos a auriculoterapia aqui na Academia Auricular. E depois, professor, só isso como recurso? Não, nós temos também as famosas agulhinhas semipermanentes. Eu acho que em algum vídeo nós já falamos dela, mas ela é uma agulhinha conhecida também como rabinho de porco, porque ela é toda enroladinha. Se não ficou legal a imagem aqui, eu coloco também a imagem no vídeo para vocês, que vocês devem estar vendo aí. Então, são chamadas de agulha semipermanente porque ela vai ficar com o paciente, né, ao longo da semana. Tal como a semente, né? A semente também vai ficar ao longo da semana. O que não vai ficar com o paciente ao longo da semana são as agulhas, né? Então, quando nós utilizamos as agulhas, ela vai ser utilizada no momento em que a pessoa estiver com você no consultório. Então, naquele período, né, ela vai estar agulhada, né, no pavilhão auricular. Então, antes dela ir embora, você retira as agulhas. Agora, essas agulhinhas semipermanentes, elas ficam ao longo da semana com o paciente. Engraçado assim, quando eu comecei a estudar a auriculoterapia, né, também comecei a aprender pela auriculoterapia chinesa, e aí eu ouvia falar da auriculoterapia francesa, mas não tinha noção, né? E naquele período, né, não tinha muita informação para a gente, né, questionar muita coisa. Então, o que me foi passado no período era o seguinte, que a diferença entre as duas escolas era que a auriculoterapia chinesa utilizava semente e a auriculoterapia francesa utilizava agulha. Sendo que a agulha que a auriculoterapia francesa utilizava era essa aqui, a rabinha de porco. Sendo que quando a gente vai estudando, né, vai buscando a verdade, a gente vê que não é bem assim a história, né? Então esse tipo de agulha aqui nem é utilizado lá na França. Tem uma outra agulha, né, chamada de ASP, né? E essa agulhinha ela fica, né, com o paciente por um longo período, diferente dessa aqui que a gente vai trocar pelo menos uma vez por semana. Qual é a desvantagem desse sujeito aqui? Que eu não utilizo já faz muito tempo. Então esse bloquinho aqui, ele é utilizado para mostrar para vocês como é que as coisas funcionam ou que existe ainda esse recurso para ser utilizado. É que essa agulhinha aqui, ela tem o inconveniente de ser uma estrutura metálica que vai ficar em contato com a cartilagem, desculpa, e com a pele do paciente ao longo de uma semana.
Em algumas situações, ela até seria interessante e justificaria o uso dela, mas pelo desconforto que ela causa ao paciente, em relação ao benefício que ela pode trazer, não justifica-se no dia de hoje utilizar esse tipo de recurso. Também porque existe o risco, né, de um maior risco, na verdade, de infecção, especialmente no verão, onde gera mais calor, gera mais umidade, concentração de suor e existe uma haste metálica presa na orelha, o que favorece a possibilidade de infecções. E nós temos alguns relatos, né, ao longo desses anos de terapia, de situações em que realmente essas infecções ocorreram no pavilhão auricular das pessoas e gera-se, no mínimo, um desconforto entre o terapeuta e o paciente, tá bom? Então não é uma situação comum de acontecer, eventualmente pode acontecer ou não, mas é algo que você pode evitar se você utilizar outros recursos auriculares. Ainda mais nos pacientes que tendem a ficar apertando essas agulhinhas aqui quando elas estão com ele ao longo da semana. Porque, na grande maioria das vezes, foi orientado pelo auriculoterapeuta que o paciente fizesse a estimulação para conseguir manter o resultado dessas agulhas e o resultado terapêutico pudesse ter uma continuidade, tá bom? Então, não justifica a utilização dessas agulhas nos dias de hoje por conta do custo-benefício, né? Então, não há a necessidade, tá bom? Quiserem utilizar, podem utilizar, mas fica a minha dica de que eu não utilizo, tá bom? Então, existem recursos muito melhores que nós podemos utilizar e conseguimos melhores resultados em relação a isso, tá bom? Então, depois, né, um outro recurso que eu gostaria de mostrar para vocês são os cristais, né, especialmente os cristais radiônicos. Esses aqui eu conheço, confio e aprovo, né, porque foram desenvolvidos, né, numa pegada muito diferenciada, num compromisso muito sério e ético e que traz muitos resultados. Então, qual a diferença de você utilizar um cristal comum e um cristal desse tipo aqui, que é um cristal radiônico que já vem frequenciado? A diferença é que com esse tipo de material nós conseguimos acessar camadas mais sutis da personalidade, do comportamento e das emoções humanas. Então nós podemos utilizar os mesmos pontos auriculares, as mesmas funções desses pontos, mas para trabalhar também o aspecto sutil e emocional e comportamental de cada órgão, de cada estrutura, especialmente pela visão da medicina chinesa, né? Então todas essas questões psicossomáticas podem ser trabalhadas e melhores compreendidas pelo paciente, né? Gerando uma compreensão melhor para ele em relação à dinâmica de vida que ele vive e das possibilidades de melhora que eles podem ter. Então, eliminação de traumas, situações difíceis, comportamentos inadequados, situações que trazem dificuldade para os relacionamentos interpessoais das pessoas. Tudo isso pode ser acessado, né? Os medos também. Tudo isso pode ser acessado e melhorado em trazer uma clareza melhor, mais segurança e com isso resolver muitas situações que, por exemplo, uma semente não conseguiria trazer a possibilidade de você conseguir acessar com a auriculoterapia esse tipo de aspecto, né, do ser humano. Então, os cristais radiônicos, né, trazem essa possibilidade de que a gente consiga acessar essas camadas mais sutis do comportamento e das emoções dos nossos pacientes e que na grande maioria das vezes estão relacionados diretamente com a queixa principal que ele traz para você, especialmente se essa queixa for física, orgânica ou funcional. Então, nós não conseguimos dissociar o aspecto emocional e comportamental das desarmonias que o paciente vem trazendo para o nosso consultório. Cabe, né, ao auriculoterapeuta entender essas situações e utilizar os melhores recursos que ele tem em mãos para determinada situação.
Então, sabendo que são as escolhas, né, que ele vem fazendo ao longo da vida que vão gerar essas complicações e essas desarmonias no seu campo físico, é que nós precisamos ter também recursos que vão trabalhar a parte física e funcional, mas também recursos que vão trabalhar o aspecto mais sutil da vida das pessoas. E aí sim a auriculoterapia passa a fazer muito mais sentido do que simplesmente tratamento de dores físicas. O que não me cabe, né, e não me faz sentido, é por isso que essa pegada dos nossos cursos na Academia Auricular é bastante intensa nessa área de entendimento, né, daquilo que as pessoas estão sofrendo em relação ao seu cotidiano, ao seu comportamento e às suas emoções, influenciando diretamente os seus padrões físicos e funcionais e fisiológicos. Tá bom? Então nada fica sem resposta. Maravilha? Então, sobre os cristais radiônicos, né, nós temos essa possibilidade. Existem cristais comuns e existem os cristais frequenciados, tal como o cristal radiônico que foi desenvolvido pelo nosso amigo professor Raul Breves. Beleza? Qualquer dia desse eu faço um vídeo exclusivo sobre os cristais. E para você que quiser entender mais sobre o aspecto emocional e comportamental de cada um dos órgãos da medicina tradicional chinesa, eu fiz uma série de vídeos alguns meses atrás e ele está disponível aqui no canal do YouTube para que você possa entender melhor a função de cada um dos pontos e entender dentro daquilo que você pode utilizar e acessar sobre esses pontos, né, para entender melhor o comportamento, o seu comportamento e o comportamento dos seus pacientes, para você entender qual órgão, né, está em desarmonia, causando determinadas situações desfavoráveis para a vida do seu paciente ou do seu cliente, ou talvez também na sua vida. Então, corre lá e dá uma olhadinha também e depois comenta lá o que você achou sobre isso, tá bom? O que mais eu trouxe para vocês? Então, eu lembrei de uma situação, né, de uma vez que eu utilizava ainda essas agulhinhas intradérmicas, né, as agulhas semipermanentes, e aí uma paciente veio para tratar a dor no ombro. E aí a minha ideia na época, né, era fazer o tratamento adequado e colocar essas agulhas para que elas fossem gerando estímulo ao longo da semana. E aí a paciente vai, né, e faz todo o procedimento e chega uma hora que a agulha estava incomodando tanto na região do ombro dela que ela resolve tirar e, segundo ela, deixou, né, na pia do banheiro para descartar depois, ou segundo ela mesma tentaria recolocar, né, depois que aliviasse um pouco a orelha. Mas aí acontece um fato curioso, né? Ela tinha uma filhinha de 3 anos e aí criança, né, vai mexer em tudo aquilo que foi diferente, especialmente nas situações que você menos espera que vá mexer. E aí a menina de repente começa a chorar, né? E aí a mãe vai lá acudir ela, ver o que estava acontecendo. A menina tinha encontrado os adesivozinhos que estavam com a agulha exposta. E aí a menina meio que deu né? Foi mexendo e apalpou e as agulhinhas estavam pregadas no dedo dela. E aí ela trouxe, né, esse relato falando o que tinha acontecido. E aí eu, que já não gostava muito de utilizar aquelas agulhas, eu falei, pronto, a partir de hoje basta, né? Chega de oferecer riscos. Tudo bem, a responsabilidade foi dela, né, em não ter jogado fora, em ter deixado exposto, mas aquilo já serviu de alerta, né, e mais uma confirmação de que não havia necessidade de utilizar aquele tipo de agulha, até mesmo porque as agulhas que ficam, né, as agulhas de acupuntura ou auriculoterapia, né, tradicionais que nós utilizamos em consultório, já traziam um resultado maravilhoso. Ainda mais depois, quando a gente descobriu os cristais, né, aí é que a coisa ficou muito mais fácil de ser entendida e trabalhada também. Então, por conta disso, eu aboli, né, da minha prática clínica esse tipo de agulha semipermanente. Mas, enfim, né, vamos lá. Tem gente que usa e está tudo bem com isso. Então, você deve estar se perguntando também, e a gente ouve muito, né? Qual seria o melhor recurso terapêutico? Qual que você mais utiliza? O que eu mais utilizo, né, e para mim gera muito mais resultado e justifica o porquê em 95% dos meus atendimentos eu utilizar praticamente eles, né, são os cristais radiônicos.
porque nos fornecem a possibilidade de você conseguir acessar as camadas das dores físicas e também as camadas das dores emocionais e comportamentais. Basta saber como utilizar eles, em que forma e em cada uma das infinitas possibilidades que os pacientes nos trazem para o consultório nos dias de hoje. Então não é uma receita pronta, é um entendimento de perceber que cada pessoa tem a sua história de vida, traz as suas complicações para o consultório e cabe ao auriculoterapeuta interpretar e auxiliar da melhor forma na resolução daquela situação. Então, esse recurso do cristal radiônico me dá a possibilidade de ter mais clareza e melhores resultados a partir do momento que eu consigo ter esse tipo de entrega para eles e eles conseguem perceber, tendo a clareza do que aquela situação representava na vida deles, e aí eles passam a escolher não mais vivenciar aquilo e aquelas dores ou complicações físicas passam a não ter mais sentido na vida deles. E assim os resultados acontecem. Maravilha? Então, todos os recursos, né, eles vão trazer para você um bom resultado terapêutico. Cabe você entender em quais situações você vai utilizar determinado recurso para determinada situação. Então, todos eles vão te trazer um bom resultado desde que você saiba a forma correta de utilizar. Então, as agulhas, por exemplo, as agulhas de acupuntura ou de auriculoterapia, elas vão ser mais utilizadas para aquelas situações mais pontuais que trazem bastante dor ou dificuldade de movimento. As sementes, quando você necessita que o paciente tenha ao longo da semana o estímulo mecânico de um determinado ponto que vai gerar a continuidade da ação que você fez no seu consultório. Então você precisa que ele fique estimulando mecanicamente, apertando, né, literalmente os pontos, para que ocorra, né, uma manutenção do efeito. Então para isso as sementes vão ser muito bem adequadas, especialmente lembrando aquela premissa, né? Para situações de acúmulos, início de resfriado ou lesões e dificuldade de movimento, nós vamos utilizar a semente de mostarda branca, né, o sabor picante. Para situações que nós precisamos nutrir determinadas estruturas, para situações de, né, hipoenergias, nós vamos utilizar a semente escura, né, de couza, que tem a propriedade adocicada, para nutrir. Então, pensando nisso, né, nós trabalhamos nesse sentido. E os cristais, especialmente o cristal radiônico, eles vão ser utilizados quando nós precisamos também ter a manutenção de um efeito, especialmente quando existem as queixas emocionais ou comportamentais envolvidas, levando aquele tipo de lesão ou de situação desfavorável, né, orgânica ou fisiológica. Então, nesse sentido, né, basicamente, né, esses são os recursos que nós temos para utilizar. Eu poderia falar sobre moxa também, poderia falar sobre sangria, sobre estimulação elétrica, mas eu acho que cada um desses tópicos carece de um vídeo, né, tal como esse aqui, para que a gente possa explicar melhor para vocês. Então, em sequência, né, em outro momento, eu faço também um vídeo, um outro falando só sobre o cristal radiônico, né, abordando um pouco melhor ele, sobre sangria, sobre eletroestimulação, a moxa, né, nós já temos o vídeo aí no canal, é só você procurar para ter um entendimento melhor sobre a moxa. Então, os demais recursos, né, que nós utilizamos bastante no nosso consultório, na nossa prática clínica, foram esses que nós falamos hoje. Então, cabe a você, né, entender, escolher e saber quando utilizar cada um deles, basicamente da forma como nós falamos no vídeo de hoje, tá bom? Então, falamos sobre os recursos auriculares hoje, né, explicamos para você o que são esses recursos, falamos sobre o aspecto histórico desses recursos, como é que eles foram sendo construídos, evoluídos, descobertos, né, e utilizados. Falamos também sobre os benefícios e situações desfavoráveis para utilizar alguns deles, os diversos tipos, né? Falamos sobre as situações, né, mais comuns do dia a dia e quando, né, você pode utilizar cada um deles em determinadas situações, né? Então,
com isso, né, espero que você tenha gostado do conteúdo que nós trouxemos para você hoje. Foi bastante coisa, né? Espero que você assimile bastante. Tenha essa segurança gerada por essa clareza que nós trazemos, né, com o nosso conteúdo, que fique muito claro para você. Por favor, deixe seus comentários aqui falando se você gostou ou que tipo de conteúdo você gostaria de ver também, para que a gente possa melhorar cada vez mais a entrega daquilo que nós trazemos para você com muito carinho e muita dedicação. Então é isso, pessoal. Forte abraço para vocês. Inscreva-se no nosso canal, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Forte abraço, muito sucesso e seja muito bem-vindo mais uma vez a esse grandioso universo auricular. Nos acompanhe nas redes sociais, acompanhe nosso material da Academia Auricular. Sucesso para você em cada momento, em cada dia. Um abraço.